Assim diz o Senhor. O termo que hoje costumamos traduzir como feitiçaria surge nas escrituras muito antes de qualquer imagem popular de bruxas, caldeirões ou pactos com forças malignas. Sua primeira aparição acontece em um cenário inesperado, uma rebelião, não contra um governante humano, mas contra o próprio Deus. E quando se descobre quem foi o responsável por usar esse conceito pela primeira vez no texto bíblico, toda a compreensão comum sobre ocultismo começa a ser questionada. Essa é a raiz bíblica da feitiçaria, um tema raramente explorado com profundidade nas igrejas. Para a maioria das pessoas, a palavra feitiçaria evoca imediatamente cenas bem definidas, figuras encurvadas em torno de caldeirões ferventes sobre céus sem lua, velas escuras organizadas em círculos perfeitos sobre pisos gelados de pedra, símbolos estranhos riscados no chão com giz, sangue ou cinzas de origens perturbadoras, encantamentos murmurados em idiomas antigos, enquanto rituais proibidos acontecem sobre a luz da lua cheia. Práticas que muitos acreditam que a sociedade moderna deveria ter deixado no passado. O cinema e a cultura popular reforçaram essa visão ao longo de décadas, associando feitiçaria à bruxaria medieval, acordos satânicos selados em encruzilhadas à meia-noite e habilidades sobrenaturais adquiridas por meio de alianças explícitas com forças malignas. No imaginário ocidental, a bruxa ganhou um rosto específico, velha, isolada, curvada, rodeada por gatos pretos e ervas secas penduradas em cabanas escondidas na floresta. Grande parte do cristianismo popular acabou absorvendo essa definição sem questionamento. Quando líderes religiosos falam sobre feitiçaria, geralmente alertam contra práticas facilmente reconhecíveis: tarô, ouija, horóscopos, búzios, rituais de encruzilhada ou cerimônias de religiões claramente não cristãs. O foco é sempre externo, direcionado ao outro, a algo que o fiel comum jamais praticaria e, portanto, pode condenar com tranquilidade. Essa abordagem é confortável. A feitiçaria fica do lado de fora, pertencente aos desviados, aos que nunca frequentaram uma igreja ou que abandonaram a fé de maneira pública e escandalosa. Assim, muitos podem ouvir sermões sobre ocultismo sentindo-se completamente seguros, pois a distância entre suas vidas e um ritual explícito de magia parece enorme. Mas e se essa definição estiver profundamente incompleta? O texto hebraico apresenta uma narrativa radicalmente diferente, uma que muitas igrejas evitam examinar com atenção, pois suas implicações são perturbadoras demais. A primeira vez que a raiz da palavra feitiçaria aparece de forma conceitual nas escrituras hebraicas, não envolve nada do que normalmente associamos ao ocultismo. Não há bruxas, caldeirões, rituais noturnos, pactos de sangue ou menções diretas a entidades demoníacas. O cenário envolve um profeta, um rei e um ato de desobediência que, à primeira vista, parecia razoável. A equivalência estabelecida nesse episódio desafia qualquer pessoa disposta a ouvir com honestidade. O relato está em 1 Samuel, capítulo 15. O pano de fundo é uma guerra ordenada diretamente por Deus, cuja origem remonta a 400 anos antes. Quando Israel saiu do Egito rumo à Terra Prometida, foi atacado por um povo chamado Amalequitas. Eles não enfrentaram o povo de frente, como era costume entre exércitos, mas atacaram os mais vulneráveis, os cansados, os doentes, os idosos, as mães com crianças pequenas, aqueles que ficavam para trás e não conseguiam acompanhar a marcha. Foi um massacre calculado contra inocentes indefesos. Deus não esqueceu. 400 anos podem espagar memórias humanas, mas não anulam a justiça divina. Quando Saul se tornou rei de Israel, chegou o momento do juízo. Samuel, o profeta que o havia ungido, trouxe a ordem do Senhor, destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. Nada deveria ser preservado. O termo hebraico usado indica destruição total, consagração ao juízo. Nada deveria ser reaproveitado ou poupado.
Saul cumpriu a ordem parcialmente. Eliminou o que não tinha valor, mas reteve o que parecia útil e vantajoso. A justificativa parecia lógica. Por que desperdiçar recursos valiosos? Os animais poderiam alimentar o povo, ser vendidos ou até mesmo oferecidos em sacrifício ao próprio Deus. O rei inimigo, mantido vivo, serviria como símbolo da vitória de Israel e do poder de Saul. Não foi uma desobediência movida por rebeldia consciente, mas por pragmatismo e racionalidade administrativa. Quando Samuel confrontou Saul, o rei afirmou com convicção que havia obedecido. Em sua mente, a missão estava cumprida. Mas a evidência de desobediência era audível e visível. Diante das explicações de Saul, que ainda transferiu a responsabilidade para o povo e revestiu a desobediência de aparência religiosa, Samuel fez uma pergunta que atravessou os séculos. O que agrada mais a Deus, sacrifícios ou obediência? A resposta foi clara: nenhuma oferta substitui a submissão. Deus não necessita de recursos humanos. O que ele requer é obediência plena, sem edições, sem adaptações convenientes. E então vem a declaração que redefine completamente o conceito de feitiçaria nas escrituras hebraicas. A rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria e a obstinação à idolatria. Ao rejeitar a palavra do Senhor, Saul foi rejeitado como rei. Dimensionar o peso do que acabou de ser dito. Samuel, profeta de Deus, falando sobre inspiração divina direta, estabeleceu uma equivalência que demoliu para sempre a definição hollywoodiana de feitiçaria. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. A palavra hebraica usada é kezem, que se refere a práticas divinatórias, à adivinhação, a buscar orientação e conhecimento através de fontes que não são Deus. E Samuel está declarando que quando Saul escolheu seu próprio julgamento sobre a instrução clara de Deus, ele praticou algo espiritualmente equivalente a consultar adivinhos. Essa é a primeira revelação que transforma completamente a compreensão do tema. A feitiçaria bíblica não começa com rituais externos, começa com uma postura interna, a decisão silenciosa de que minha avaliação é superior à palavra de Deus. A obstinação, continua Samuel no mesmo versículo, é como idolatria e terafins. Terafins eram pequenos ídolos domésticos comuns no Antigo Oriente Médio, estatuetas mantidas em nichos dentro das casas para proteção, orientação e bênção. Eram deuses de bolso, divindades pessoais que podiam ser consultadas sem precisar ir ao templo. A obstinação, a teimosia que se recusa a ceder mesmo diante de correção clara, funciona exatamente da mesma forma. A pessoa cria um pequeno deus doméstico chamado minha opinião e passa a consultá-lo diariamente em vez de se submeter à voz de Deus. Mas por que essa equivalência existe? O que a rebelião tem estruturalmente em comum com práticas ocultistas? A resposta está no mecanismo que ambas compartilham em seu nível mais fundamental. Quando alguém consulta um adivinho, está buscando orientação fora de Deus. Está dizendo, em essência, que a revelação divina não é suficiente e precisa ser complementada ou substituída por outra fonte de conhecimento. O tarô promete revelar o futuro, o horóscopo promete orientar decisões, o médium promete conectar com fontes de sabedoria além do véu. Em todos os casos, algo além de Deus está sendo consultado como autoridade. Quando alguém se rebela contra a instrução clara de Deus, está fazendo estruturalmente a mesma coisa. Está dizendo que seu próprio julgamento é uma fonte de orientação superior à palavra divina. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas nesta situação é a fórmula universal da rebelião piedosa. E nesse momento, a pessoa entronizou a própria razão como autoridade final, criou um ídolo, consultou um oráculo, praticou, segundo a definição bíblica, feitiçaria. A segunda revelação emerge com clareza perturbadora. Feitiçaria não é primariamente sobre poder sobrenatural, é sobre fonte de autoridade. O ocultista declarado busca poder e orientação em espíritos, forças cósmicas, energias universais, entidades além do véu. O rebelde faz exatamente a mesma coisa com uma fonte diferente, ele mesmo. Os dois cometem o mesmo pecado estrutural. Destronizam Deus como autoridade final e entronizam um substituto. O praticante de magia entroniza forças ocultas. O desobediente piedoso entroniza sua própria razão. O mecanismo é idêntico, apenas os ídolos diferem. Saul não acendeu velas negras naquela tarde.
não desenhou círculos no chão com sangue de animais sacrificados a demônios, não pronunciou Assim diz o encantamentos em Senhor. línguas mortas, esperando que forças das trevas respondessem, não fez pacto explícito com entidades malignas em troca de poder ou conhecimento proibido. Ele simplesmente decidiu que naquela situação específica, com aquelas circunstâncias particulares, sua avaliação da situação era mais sensata que o mandamento recebido. Ele aplicou filtros, fez ajustes, editou a ordem Você traiu divina, a confiança de mantendo todos, a Saul. parte que lhe Suas convinha e escolhas modificando o resto conforme seu próprio julgamento. E Samuel, falando em nome de Deus, chamou isso de feitiçaria. Agora, a dimensão técnica dessa passagem revela camadas ainda mais profundas. O verbo hebraico usado para rebelião é meri, derivado da raiz mara, que carrega conotações de amargura, resistência ativa, recusa deliberada, contestação consciente. Não é um tropeço acidental no caminho da obediência, não é fraqueza momentânea que resulta em pecado, é uma postura assumida após avaliação. A pessoa examina a instrução, considera as Você não pode alternativas, continuar assim. pesa os prós quem e vai me contras impedir? segundo Você? o seu próprio Se for preciso, julgamento sim. e então conscientemente Você escolhe não outro pode caminho. continuar assim. A E rebelião quem de vai me Saul impedir? não foi Você? impulsiva, Se for foi preciso, sim. calculada. Ele teve tempo para obedecer não pode escapar completamente de mim. e Eu escolheu não vou não recuar. fazê-lo. A estrutura gramatical do versículo 23 coloca rebelião e feitiçaria em paralelismo sinonímico, um recurso literário hebraico que estabelece equivalência de peso entre dois conceitos. Na poesia hebraica, quando duas ideias são colocadas em paralelo, não estão sendo comparadas superficialmente, estão sendo identificadas como portadoras do mesmo peso, da mesma gravidade, da mesma essência fundamental. Samuel não está dizendo que rebelião é parecida com feitiçaria em alguns aspectos. Está dizendo que, aos olhos de Deus, ocupam a mesma categoria de gravidade moral e espiritual. E o mesmo vale para a segunda parte do versículo. Obstinação é como idolatria e terafins. A palavra para obstinação aqui é patsar, que significa pressionar, insistir, recusar ceder. É a teimosia que persiste mesmo quando confrontada. É a rigidez que não dobra mesmo sob peso de correção clara. E Samuel coloca isso em equivalência a adorar ídolos, com manter pequenos deuses em casa, com consultar fontes alternativas de orientação espiritual. Por que as igrejas raramente ensinam isso com essa clareza? A resposta é desconfortável demais para a maioria das congregações, porque essa definição de feitiçaria atinge todo mundo no recinto. É fácil pregar contra tarô, Michikai e Ouija. A vasta maioria dos cristãos nunca tocou nesses objetos e pode concordar vigorosamente com a condenação sem sentir nenhum desconforto pessoal. É fácil alertar contra rituais de magia negra e cultos satânicos. Quase ninguém na congregação participou de um, e a distância emocional permite condenação confortável. É fácil apontar para religiões afro-brasileiras, práticas orientais, espiritismo declarado. São alvos externos, outros, diferentes, claramente identificáveis. Mas pregar que rebelião é feitiçaria, que a desobediência razoável e justificada é espiritualmente equivalente a consultar adivinhos, que ajuste pragmático de mandamentos bíblicos coloca a pessoa na mesma categoria espiritual de praticantes de ocultismo, isso atinge o pastor que prepara o sermão, atinge os diáconos que administram a igreja, atinge os líderes de louvor que conduzem a adoração, atinge cada pessoa sentada nos bancos que já editou um mandamento bíblico para caber na própria conveniência, e fez isso com consciência absolutamente tranquila. Quem nunca ajustou uma instrução bíblica clara usando as circunstâncias como justificativa? O mecanismo é universal e se repete com precisão assustadora em todas as épocas e culturas. Começa com uma instrução clara. Deus disse algo específico. A Bíblia registra um mandamento sem ambiguidade. Então, surgem as circunstâncias. Neste caso específico é diferente. Deus certamente entenderia a minha situação. A intenção do meu coração é o que realmente importa. Os tempos mudaram desde que isso foi escrito. Preciso usar meu discernimento espiritual maduro para contextualizar. E aos poucos, quase imperceptivelmente, o mandamento é editado. A obediência se torna condicional. A palavra de Deus passa por um filtro sofisticado chamado minha avaliação madura da situação. O crente continua se considerando obediente porque manteve a essência, o espírito da lei, enquanto ajustou os detalhes práticos que pareciam excessivos ou inaplicáveis. E ninguém percebe, frequentemente nem a própria pessoa, que acabou de praticar, segundo a definição bíblica explícita, algo estruturalmente equivalente à feitiçaria. Saul tinha argumentos excelentes para o que fez. Os animais poupados eram de qualidade excepcional, representavam valor econômico significativo,
poderiam alimentar o exército israelita durante meses de campanha, poderiam ser vendidos para financiar futuras operações militares e, mais importante na mente de Saul, poderiam ser oferecidos em sacrifício generoso ao próprio Deus, que havia ordenado a destruição. Que honra maior do que oferecer a Deus os melhores animais do inimigo derrotado? Que adoração mais impressionante do que holocaustos com o gado mais gordo dos amalequitas? O povo também queria preservar esses animais, havia pressão social. Os soldados que arriscaram suas vidas na batalha olhavam para aqueles rebanhos e viam recompensa merecida pelo risco assumido. Um líder sábio considera a vontade do povo. Um líder prudente não ignora o sentimento de suas tropas. E Saul cedeu, não por maldade consciente, não por rebelião declarada, por pragmatismo piedoso, por razoabilidade administrativa, por uma desobediência que fazia todo sentido humano. A resposta de Deus foi: a perda do reino. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A sentença foi pronunciada ali mesmo, naquele campo onde ovelhas poupadas ainda baliam e bois preservados ainda mugiam, testemunhando a desobediência. Saul perderia a unção real. A dinastia seria cortada antes de começar. O trono passaria para outro, um homem segundo o coração de Deus, alguém que entenderia que obediência não admite edições. A proporção choca a mente moderna, treinada para relativizar consequências. Perder um reino inteiro, uma dinastia completa, toda a descendência real, tudo isso por poupar alguns animais e um rei por um ajuste que parecia até piedoso nas intenções declaradas, parece desproporcional, excessivo, até injusto, até você entender o que realmente estava em jogo naquele campo de batalha transformado em tribunal divino. Não era sobre os animais, não era sobre o destino do rei Agag, era sobre quem teria a palavra final na vida de Saul e, por extensão, na nação que ele liderava. Deus havia falado claramente através de Samuel. A instrução não continha ambiguidade que justificasse interpretação criativa. Destruição total, nada poupado, nenhuma exceção. E Saul, depois de ouvir e aparentemente aceitar, aplicou seus próprios critérios de julgamento para determinar quais partes da ordem eram realmente importantes e quais podiam ser ajustadas conforme conveniência. Naquele momento, Saul demonstrou inequivocamente que, em última instância, ele mesmo era a autoridade final em sua própria vida. Deus era consultado, certamente, respeitado em aparência, até adorado com sacrifícios generosos, mas não obedecido quando a obediência conflitava com o julgamento real. Saul queria Deus como conselheiro, não como senhor. Queria a bênção divina sem a submissão completa. Queria os benefícios da aliança sem as exigências absolutas da obediência. Isso, declara Samuel, com toda a autoridade profética, é feitiçaria na sua forma mais sutil e mais devastadora. A terceira revelação emerge agora com força demolidora. A feitiçaria mais perigosa não é a que usa caldeirões, é a que usa justificativas piedosas. O ocultismo declarado é fácil de identificar e evitar. Símbolos claramente pagãos, rituais obviamente proibidos, práticas que qualquer cristão minimamente instruído reconhece como território proibido. Ninguém entra numa sessão de magia negra por acidente. Ninguém consulta um médium pensando estar fazendo algo neutro. As fronteiras são claras, os sinais são visíveis, a identificação é imediata. Mas a rebelião disfarçada de discernimento espiritual, a desobediência vestida de contextualização teológica, a teimosia mascarada de convicção pessoal amadurecida, essa passa despercebida por congregações inteiras durante gerações. É praticada em igrejas todos os domingos por pessoas que se consideram exemplos de fidelidade. Essa é defendida em grupos de estudo bíblico como evidência de maturidade espiritual e liberdade em Cristo. E, segundo Samuel, é estruturalmente idêntica a consultar adivinhos. O paralelo continua se desdobrando ao longo da história de Saul, com precisão cirúrgica que só confirmam a equivalência estabelecida. O rei que praticou feitiçaria sem saber, segundo a definição explícita de Samuel, terminaria seus dias praticando feitiçaria declarada. A trajetória é registrada com detalhes perturbadores no mesmo livro.
1 Samuel, capítulo 28, documenta o momento mais sombrio da vida de Saul, a noite em que a rebelião inicial floresceu em ocultismo explícito. Os filisteus haviam reunido um exército massivo contra Israel. Saul olhou para as forças inimigas acampadas e o pavor tomou conta de seu coração. Ele precisava desesperadamente de orientação. Precisava saber se deveria lutar, fugir, negociar. Precisava de uma palavra de Deus. Tentou os meios legítimos, consultou ao Senhor, mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Silêncio absoluto. O Deus que Saul havia desobedecido havia se calado. A voz que ele havia rejeitado em nome do próprio julgamento não se fazia mais ouvir. E nesse vácuo aterrorizante, Saul tomou uma decisão que completou o ciclo iniciado anos antes naquele campo de ovelhas e bois poupados. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Você percebe a ironia devastadora? O mesmo Saul que havia expulsado médiuns e feiticeiros da terra, agora procurava secretamente uma necromante. O rei que havia implementado políticas contra práticas ocultas, agora rastejava disfarçado na escuridão da noite, buscando exatamente o que havia proibido. A rebelião do capítulo 15, que Samuel chamou de feitiçaria, desagou no ocultismo explícito do capítulo 28. O padrão não é coincidência, é consequência espiritual direta. Saul encontrou a médium em Endor, pediu que ela invocasse Samuel, o profeta que havia pronunciado a sentença de rejeição anos antes. A mulher realizou o ritual. Samuel apareceu, embora o texto levante questões complexas sobre a natureza dessa aparição. E as primeiras palavras do profeta morto ao rei desesperado foram: por que me inquietaste fazendo-me subir? A resposta de Saul expõe o ciclo completo. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso, te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Deus se desviou de mim, não me responde mais, e agora estou consultando os mortos, buscando a orientação que rejeitei quando vinha pelos meios legítimos. O mecanismo está exposto em toda a tragédia. Quem começa entronizando o próprio julgamento acima da palavra de Deus, eventualmente precisa de outras fontes quando Deus silencia. E Deus silencia para quem persistentemente rejeita sua voz. A rebelião inicial não é o fim do processo, é apenas o começo de uma espiral descendente que termina em desespero espiritual absoluto. Samuel confirmou que Saul, no fundo, já sabia. A derrota viria no dia seguinte. O rei e seus filhos morreriam na batalha. O reino seria entregue aos inimigos. E então veio a frase que conecta tudo: porque não obedeceste à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. Por isso, o Senhor te fez isso hoje. A desobediência do capítulo 15 ainda estava produzindo consequências no capítulo 28. A rebelião que Samuel chamou de feitiçaria havia crescido e florescido até produzir feitiçaria literal. O homem que começou editando mandamentos divinos conforme conveniência, terminou consultando os mortos em desespero. A trajetória é uma linha reta, conectando causa e efeito através de décadas. E esse padrão se repete com variações em cada geração desde então. A aplicação contemporânea é imediata, porque nada mudou estruturalmente no coração humano. O cristão que ignora mandamentos claros sobre integridade financeira, porque precisa sobreviver no sistema econômico atual, está fazendo exatamente o que Saul fez. O crente que mantém relacionamento que as Escrituras claramente proíbem, porque Deus quer que eu seja feliz e entenda a minha situação, está praticando a mesma edição de mandamentos. O líder que manipula pessoas, usando técnicas que contradizem abertamente o caráter de Cristo, porque os fins justificam os meios no ministério, está entronizando seu próprio julgamento como autoridade final. O devoto que escolhe conscientemente quais partes da Bíblia obedecer, baseado em preferência pessoal, porque precisamos contextualizar para a cultura contemporânea, está consultando o oráculo do próprio coração em vez de submeter-se à palavra revelada.
Cada um desses cenários é estruturalmente idêntico ao que aconteceu naquele campo de batalha contra os amalequitas. Instrução clara recebida, filtro de julgamento pessoal aplicado, obediência parcial executada, desobediência embalada como piedade ou prudência. E em nenhum momento a pessoa se considera rebelde. Pelo contrário, frequentemente se vê como cristão maduro que sabe aplicar discernimento às complexidades da vida real. A diferença entre Saul e a maioria das pessoas hoje é apenas a visibilidade das consequências. Saul perdeu o reino de forma pública e imediata. A sentença foi pronunciada por um profeta conhecido diante de testemunhas. O resultado foi registrado nas Escrituras para todas as gerações lerem. Não havia como esconder ou relativizar o que aconteceu. A desobediência teve consequência visível, trasteável, inegável. A maioria das pessoas hoje perde reinos invisíveis, autoridade espiritual que esvai sem que ninguém perceba externamente. Intimidade com Deus que seca gradualmente enquanto os rituais religiosos continuam funcionando perfeitamente. Poder de oração que desaparece sem explicação aparente, enquanto as palavras continuam sendo pronunciadas. Fruto do O espírito começa a se desgastar lentamente, enquanto a aparência de devoção permanece intacta aos olhos de quem observa de fora. O mecanismo é o mesmo, a proporção não muda, apenas o grau de exposição é diferente. E em Assim algum diz ponto, o Senhor. quando a crise chegar, quando o inimigo se aproximar e a direção divina se tornar urgentemente necessária, o silêncio de Deus colocará a pessoa diante de uma decisão inevitável. Retornar em arrependimento sincero, reconhecendo que a rebelião disfarçada era de fato feitiçaria segundo o padrão bíblico, ou sair em busca de vozes alternativas em qualquer lugar que pareça oferecer respostas. Nunca houve tanta oferta para quem deseja orientação sem submissão. Guias espirituais que prometem direção divina sem as exigências incômodas da obediência às Escrituras. Horóscopos revestidos de linguagem cristã, misturando termos bíblicos com astrologia mal camuflada. Profetas ocasionais que comercializam mensagens personalizadas para quem pode pagar. A impuição é elevada ao status de revelação, e a frase "Deus falou ao meu coração" substitui com facilidade o "Assim diz o Senhor", registrado nas Escrituras. A feitiçaria contemporânea não depende de caldeirões nem de rituais visíveis. Ela utiliza a mesma matéria-prima de sempre. Você não pode continuar silenciosa, assim. confortável E quem vai me impedir? e Você? cuidadosamente Se for preciso, revestida de sim. piedade, de que a própria Você não perspectiva pode é escapar de mim. suficiente para Eu não vou editar, recuar. ajustar, contextualizar e reinterpretar a palavra clara de Deus. O relato de Samuel permanece nas Escrituras como um alerta permanente, atravessando séculos sem perder sua força. E aqui está o peso final dessa revelação aplicada ao presente. Muito provavelmente, você nunca acendeu velas em rituais explícitos, nunca desenhou símbolos ocultos no chão de um quarto escuro, nunca recitou palavras antigas esperando respostas sobrenaturais, nunca firmou pactos em encruzilhadas à meia-noite. Por isso, a feitiçaria sempre pareceu algo distante, coisa de filmes de terror, de seitas obscuras, de pessoas evidentemente perdidas e afastadas de qualquer aparência de fé cristã. Mas Samuel não definiu feitiçaria a partir de práticas externas. Ele a definiu pela postura do coração, a rebelião, a obstinação que coloca a opinião pessoal acima de uma instrução divina clara, a presunção silenciosa de que, desta vez, nesta situação específica, com estas circunstâncias particulares, desobedecer faz sentido, e Deus certamente entenderá. Saul não sacrificou crianças em altares pagãos, não invocou demônios em rituais secretos, não firmou alianças explícitas com forças das trevas. Ele apenas concluiu que suas razões eram boas o suficiente para ajustar o mandamento divino ao seu próprio julgamento, e perdeu tudo. A pergunta que Samuel fez há 3.000 anos continua ecoando em cada geração com a mesma intensidade. O Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que na obediência à sua voz? A resposta permanece exatamente a mesma, e você já a conhece. O que fará com ela é outra história.